Em nenhum lugar do mundo tem como você pagar isso daqui para comprar e vender por isso daqui e essa história terminar bem. E o mesmo vale para a Petrobras. Inclusive, alcançamos o maior nível deste ano de 2023. A diferença entre os preços vendidos no Brasil e as cotações no exterior estão aumentando a cada dia que passa. E está indo tudo para as costas da Petrobras. A gente já viu este mesmo script, é igual episódio do Chaves. Você sabe exatamente o que vai acontecer. Não muda nada. O roteiro é igualzinho. Lá atrás, o que nós tivemos? Controle de preços, ignora o mercado internacional artificialmente para você poder controlar a inflação no Brasil e a popularidade do governo. Uma hora, estoura. Lembra o que aconteceu lá atrás com a Petro? Sabe quanto que está a defasagem da gasolina da Petro agora? 35%, ou seja, R$ 1,21 por litro em relação aos preços internacionais. Já o diesel está com uma defasagem de 29%, dali R$ 1,28 por litro, segundo o Centro Brasileiro de Infraestrutura, mas se for pegar uma outra fonte, a StoneX, a defasagem é maior ainda. É 36%. Ah, tem uma diferencinha aqui, uma diferença lá. Nos cálculos, só que a resposta é única. A defasagem é grande e está cada vez maior. E o que isso acaba repercutindo? Defasagem em preço de combustíveis inibe a importação. E as distribuidoras já estão restringindo a venda de diesel. E é por isso que você já está vendo cenário como esse daqui. Estados já estão relatando restrições no abastecimento de diesel. O que está em laranja são os estados que estão alertando para dificuldade na compra do diesel S10. E o laranja com risquinhos em preto também estão registrando limitação para comprar o diesel S500. Então você percebe que tem muitos estados no Brasil que já estão relatando dificuldade na compra de combustível diesel. Trazer um caso específico aqui para você em Minas Gerais, até o que o gerente do posto comentou. Postos em Minas relatam já a falta do diesel, já está tendo problemas de desabastecimento e o gerente do posto que pediu para não ter o nome publicado na reportagem, a gente entende, né, questão de segurança, anonimato, para não sofrer represálias também. Em 23 anos de existência desse posto, nunca vivi uma coisa dessas. Temos outros 3 postos na região que já estão sem diesel. A nossa rede presta outro serviço. Temos 200 caminhões e estamos procurando diesel em outras redes para poder abastecer alguns, mas ainda não encontramos. Por que está faltando diesel no Brasil? A falta de diesel é por causa da redução nas importações do produto. Por que está tendo redução na importação do produto? Desde que a Petrobras ela deixou de se guiar pelo preço de paridade internacional, as coisas mudaram no cenário brasileiro, tá? E o Brasil, ele não produz todo o seu diesel consumido. Cerca de 25% de tudo que a gente consome no país precisa ser importado. E o maior parceiro do Brasil nas importações de diesel é a Rússia. Sim, a Rússia. Ela não era, mas ela passou a ser. As importações de diesel russo pelo Brasil aumentaram 10 vezes em relação a 2022. Então a Rússia ela ocupava o 8º lugar do ranking dos países que o Brasil mais comprava diesel e isso mudou em 2023. Agora a Rússia se tornou o parceiro mais importante na hora da gente pedir arrego para pegar diesel. E aonde é que está o problema? Bom, preço no exterior tá isso daqui. E aí você ainda tem que somar o custo do frete, seguro, tá? A Rússia não é aqui do lado, né, meu amigo? Sem contar os outros países que mandam pra gente, não é só a Rússia, mas os outros que mandam também não é aqui do lado. Então você tem que somar, além do preço do produto em si, frete, seguro. Então você vai somar tudo, o preço vai dar isso daqui, beleza. Só que o preço praticado pela Petrobras é isso daqui. Bom, e aqui acaba acontecendo, né? Você soma o preço de compra no exterior, custos de transporte, o produto chega no Brasil muito mais caros que os preços praticados pela Petrobras. Portanto, as importações têm sido cortadas. Ô, Robin, mas por que a gente fica falando tanto de Petrobras? É só dar um pé na bunda da Petrobras e as outras empresas fazer isso por conta própria. Aí que tá o outro problema que nós enfrentamos no Brasil. A Petrobras manda e desmanda no mercado. Ela tem mais de 70% do mercado de gasolina, igual você está vendo aqui. Os outros têm uma participação irrisória, perto da influência e poder que a Petro tem no mercado de gasolina. E no diesel
É a mesma história. A Petro tem quase 80% do mercado. As outras, você percebe que elas acabam não tendo força sozinhas. Então é por isso que a gente fica de mãos atadas, né? A Petro manda e desmanda e não tem muito que o brasileiro fazer em relação a isso, porque é assim que funcionam as coisas no nosso país. E desde que a Petro abandonou os preços do mercado internacional e resolveu ela mesma decidir por quanto que vai vender, a defasagem do diesel e da gasolina só vem aumentando, só vai aumentando. E nesse momento que eu estou conversando com você, atingiu valores máximos. A diferença entre os preços da Petro e as cotações internacionais, tanto do diesel e da gasolina, alcançou os maiores níveis de 2023, porque ela aprovou em 2023 esta política de preços, lá em 16 de maio. E desde que foi aprovada, eu e inúmeras outras pessoas, especialistas, analistas, até investidores, falam, ó, presta atenção. É o mesmo script lá atrás. Lembra que eu contei da historinha do Chaves? A gente sempre sabe o que vai acontecer, porque nunca muda o roteiro. E, cara, nenhuma empresa privada, porque a Petro é meio privada e muito mais estatal, né? Nós sabemos disso, né? Tem investidores privados, mas quem manda é o governo. Então, o que acaba acontecendo? Ele utiliza aquilo ali para fazer políticas públicas, principalmente para você controlar a inflação, porque você sabe que a popularidade de um governo, ela é muito dependente de como estão os números da inflação no país. Então, quando você não segue os preços do mercado internacional, você bota um preço que não é compatível com o que está acontecendo no mundo, alguém tem que pagar essa conta. E no caso lá atrás, para manter a popularidade, para manter os níveis de inflação artificialmente controlados, a conta foi paga pela Petrobras e terminou como terminou. E o grande receio do pessoal é que aconteça a mesma coisa agora. A Petrobras sofreu onda de rebaixamento das suas ações. Citigroup, HSBC, JP Morgan, todos esses rebaixaram a ação da Petro. E qual foi o grande motivo para eles fazerem rebaixamento? A nova gestão da empresa nesse novo governo, né? Porque a Petro lá atrás já subsidiou os combustíveis da última vez que o PT esteve no poder e ela acabou se tornando a empresa mais endividada do mundo. E aqui a gente está retirando as questões de corrupção. Não estamos nem entrando na seara da Lava Jato. É só falando do impacto da política de preços. Lá em 2013, a Petro conseguiu a façanha de se tornar a empresa mais endividada do mundo, segundo o próprio estudo do Bank of America. E aqui a gente pega tanto os países emergentes quanto os desenvolvidos, a Petro chegou a número 1. E sabe o que é o mais preocupante de tudo? Que essa situação aqui tem tudo para continuar. Porque o preço do petróleo, ele não para de subir. Lá atrás, quando a Petro resolveu abandonar a política de preço, o preço do petróleo estava aqui, ó. E aí, desde então, ele foi subindo, foi subindo, foi subindo. E não para de subir mais. Só que a Petro tenta abstrair o que acontece na realidade, colocando um cenário fantasioso no mercado interno. Não, os preços estão aqui. Não, eles não estão. Eles estão aqui no mundo inteiro. E isso vai estourar. Cedo ou tarde, a empresa vai ter problemas. Já começou a sofrer, porque a gente viu os resultados mais recentes da Petro, já está tendo os efeitos colaterais. Se continuar, se prepara. Igual na historinha do Chaves, a gente já sabe qual que vai ser o final do episódio.